Olá, nossos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Léo Matos, de Língua Portuguesa, e faço parte do projeto Escrita Criativa do EMTI, né, do SED 8 do Gama. E nós sabemos que após a suspensão das aulas, né, ficamos um pouco preocupados com tudo o que está acontecendo em relação ao coronavírus e à nossa sociedade, né? Mas nós não podemos parar, muito pelo contrário, encontramos aqui uma nova ferramenta de diálogo com vocês para a gente manter, né, o contato, a comunicação, dar seguimento aí para o nosso projeto. E nessa primeira aula inaugural, onde nós, né, vamos aqui agora utilizar a internet como meio de diálogo, né, entre as nossas ideias, entre os projetos, tivemos uma ideia de juntar todos os professores e apresentar, claro, né, as nossas percepções em relação ao que a sociedade tem vivido em relação ao Covid-19, ao coronavírus, né, como cada uma dessas áreas dialoga. E eu falando um pouquinho do projeto de língua portuguesa, né, que é o Escrita Criativa, nós vínhamos trabalhando aí desde o início do ano letivo, né, de 2020, agora nessa primeira parte do projeto, uma pergunta que é uma pergunta às vezes até difícil de responder. Vocês bem lembram das nossas atividades, né, de escrita lá no comecinho do bimestre, né, que é a famosa pergunta quem sou eu? E aí essa pergunta hoje ela vai ganhar uma nova tonalidade, porque esse quem sou eu, até porque é uma pergunta também trabalhada na primeira etapa do PAS, ela vai agora caminhar para um outro lugar. É quem sou eu em tempo de coronavírus, né? Bom, vamos lá? Então, para essa primeira aula, né, que nós vamos ter aqui via internet, a língua portuguesa, ela é claro, muito importante para a vida, para o dia a dia, mas também é importantíssima para que nós não caiamos nas chamadas fake news, né? É claro que nós estamos aí num mundo que as pessoas encaminham as mensagens sem conferir, elas de repente pegam informações que não são informações, digamos, confiáveis, de fontes confiáveis, e isso pode ser um problema nesse momento do coronavírus, né? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa aqui de notícias bem recentes sobre as informações do Covid-19. Tá? Por exemplo, aqui no El País, olha aqui a informação que o jornal tem trazido sobre a pandemia do coronavírus. Últimas notícias sobre o coronavírus no Brasil e no mundo diz que a Espanha supera 100 mil infectados pelo coronavírus e registra mais de 800 mortes pelo 5º dia consecutivo. Itália prorroga até 13 de abril a quarentena. Estados Unidos projetam ao menos 100 mil mortes e as últimas notícias da crise do Covid-19 que estão lá no site do El País. Essa notícia é do dia 1º de abril, hoje. Olha só que bacana. É importante a gente observar esse pequeno detalhe que é quando determinado fato foi postado, porque às vezes a gente está lendo uma notícia pensando que ela é recente, ela é de anos e anos atrás, tá? E quem coloca essa notícia no ar? Será que esse veículo tem um respaldo? Será que os dados que estão sendo apresentados, eles realmente conferem? Então é sempre importante nós fazermos um diálogo informacional a partir das notícias que são lidas para evitar a fake news, tá bom? Depois, olha, uma outra notícia que eu retirei do site Valor Invest diz que coronavírus hoje. Mortes sobem de 159 para 201 no Brasil e a alta é de 26,4% em 24 horas. Por que é importante esse tipo de leitura? Vírus já matou mais de 40 mil pessoas em todo o mundo e o número de casos ultrapassa 800 mil infectados. Esse dado é do dia 31 de março de 2020, ou seja, ontem. Por que é importante essas leituras, né? Não para deixar a gente só com medo, mas em alerta, para a gente observar que quando as informações de organizações competentes como a OMS, né, e outras organizações de saúde em torno do mundo têm feito orientações em relação a manter-se em casa, evitar aglomerações, né, cuidar da sua saúde, especialmente as pessoas que têm algum tipo de doenças que agravariam ali, seriam agravadas com o Covid-19, né? Obesidade, diabetes, né? Outras doenças como HIV né? Doenças crônicas que poderiam ali de repente
né, que eles inclusive usam a palavra comorbidades, né, que poderiam ser agravadas caso a pessoa seja contaminada, essas informações elas nos levam a tomar algumas precauções. Então, com isso, eu convidei aqui a professora Mônica, que é a professora de Química do MTI, para falar um pouquinho conosco sobre os cuidados que nós precisamos ter em relação à higiene pessoal e como a Química, né, ela nos traz informações que nos ajudariam a evitar ou, né, preservar a nossa saúde em relação ao Covid, tá bom? Mônica, é com você. Por que é tão importante lavar as mãos para evitar o contágio do coronavírus? Então, quimicamente falando, o coronavírus é um composto de moléculas que possui uma parte apolar e outra parte polar. E o que seria a parte apolar? Apolar é a parte que se dissolve em gorduras e também são atraídos pela gordura. E a parte polar é aquela que é atraída pela água. Então, quando lavamos as mãos, né, com água e sabão, a parte polar do vírus é envolvida pelo sabão e assim retirada da nossa pele. Então, observando a fala da professora Mônica, o que nós podemos observar em relação a essa correria na sociedade, né? Todo mundo aí tem ido atrás do álcool gel, né, nos supermercados, nas farmácias, inclusive muitas pessoas têm praticado um valor abusivo em relação né, a esse produto que ele é hoje essencial para a nossa saúde, mas ele não é a única ferramenta, né? Claro que quando você vai sair, levar o álcool gel para a asepsia das mãos, ou então fazer a asepsia do local onde você vai estar, dos utensílios próximos a você, é essencial. Mas que a água e o sabão também são tão eficazes quanto, né? Especialmente se você lavar várias vezes a mão, sair, né? Evitar o contato, mas que isso são ações que nós vamos tomar para evitar o aumento nos índices, o aumento nos números. E é sobre esses números que eu quero falar agora com vocês, tá bom? A OMS, eu busquei esses dados hoje, né, dia 1º de abril, ela registra que estão 30 mil mortos no mundo em decorrência do Covid-19 e que 1/3 desses mortos eles estão na Europa, né? Nas últimas 24 horas, 3.417 novas mortes foram confirmadas e registradas, né? E em todo o mundo há uma estimativa de 68.734 pessoas infectadas. É claro que, pela falta, né, de testagem para todos os sistemas de saúde, esse número pode certamente ser bem maior do que isso, tá? Mas como é que a gente pode entender as chamadas curvas? O que isso relaciona? Como é que isso se relaciona à compreensão dessa pandemia? Como é que a matemática ela pode dialogar com esses dados, né? E fazer com que nossa compreensão fique um pouquinho mais esclarecida. E é para isso que eu vou convidar então agora para a nossa videoaula o professor Luiz, que também é do SED 8, trabalha conosco lá no projeto do MTI, e ele sempre relaciona a matemática com o dia a dia, com coisas práticas e úteis para a vida. São projetos bem legais que ele vem desenvolvendo para os alunos do nosso colégio, tá bom? Então, Luiz, agora é com você. Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o coronavírus e a interação com a matemática. A mídia tem falado que isso cresce exponencialmente. Vamos entender o que é função exponencial. Uma função é a relação que existe entre dois conjuntos, e toda função, por sua vez, possui uma lei de formação específica, o que dá a característica dessa função e também a sua característica no gráfico. A mídia tem falado com bastante frequência sobre uma função exponencial. O que é uma função exponencial? É aquela em que a variável está presente no expoente, justamente onde faz menção àquela conta que nós temos lá no 6º ano de potenciação. Tudo que cresce exponencial cresce demasiado, cresce de forma exagerada. Por isso as autoridades têm andado bem preocupadas com relação a essa contaminação desse vírus, porque cresce exponencialmente. Vale dizer que toda lei de formação para uma função exponencial é dada por f de x igual a elevado a x, tá? Esse a aqui é um número real positivo diferente de 1. Aqui ao lado nós temos então o gráfico de uma função exponencial, obrigatoriamente onde a é maior que 1, porque eu estou falando de uma função exponencial e ela é crescente. As autoridades têm falado sobre o número de casos e o tempo desde o período, né, de contaminação.
Então aqui nós temos as duas grandezas, nós temos o número de casos e nós temos o tempo. Então esses são os dois conjuntos que envolvem essa função. Aqui em azul nós temos a transmissão fora de controle. Isso aqui é o gráfico que cresce exponencialmente, caso as pessoas não obedeçam então as orientações do governo. E aí a ideia é justamente achatar isso daqui. Vamos imaginar a seguinte situação: se no primeiro dia a Secretaria de Saúde registrou 2 casos, se isso cresce de maneira exponencial, então quer dizer, uma pessoa contaminou 2, ao final do 10º dia, nós vamos ter 1.024 casos confirmados. Se nós considerarmos um período de 1 mês, nós teremos então mais de 1 bilhão de casos. Ou seja, isso daqui representa uma função exponencial, cresce demasiado. Vale ressaltar aqui, olha lá, como retardar o pico da pandemia. O que é retardar esse pico? É justamente fazer com que essa curva não continue crescendo de forma exponencial, que na verdade ela seja achatada. Então é dizer que as pessoas devem ficar em casa para que eu não contamine 2, para que 2 não contamine mais 2 e assim sucessivamente, ok? Um forte abraço e até a próxima. E então, galerinha, nós vamos encerrar aqui a primeira parte desse nosso encontro, ok? Ainda tem muito mais coisas para compartilhar com vocês, ainda tem outros professores para dialogar com vocês, mas não perca, então, a segunda parte desse encontro, ok? Um super beijo, muito obrigado pela companhia e até mais. Só vem!